trazer para você em relação ao córtex motor. E isso é tão interessante que eu já tive pacientes, por exemplo, uma mãe que o filhinho dela, desde os 6 meses de idade, teve convulsões. E ela venciou aquilo ali na pele, né? Sentindo ali o menininho se debatendo, convulsionando. E aí tinha várias atitudes que depois ela foi aprendendo que não deveria ter feito e tudo mais, né? Enfim. E o que é mais interessante é que quando você está convulsionando, você está numa fase específica da fase de reparação, que é um marco da cura. Depois da convulsão, vem a cicatrização, vem a reparação, vem a restauração do sistema neural. Mas eu quero mostrar isso para você, nesse exemplo aqui, foi uma criança que desde os 6 meses de idade teve convulsões. E devido à superproteção da mãe, ela acabou desenvolvendo um atraso no desenvolvimento motor. E não só por isso, junto com a superproteção, junto com os medicamentos fortíssimos que essa criança tomava, hoje um adolescente de 17, 18 anos, que tem um desenvolvimento de 8, 9, 10 anos de idade, devido a tudo isso que ela passou ao longo de muitos anos tomando remédio e tendo essa super proteção. Eu entendo a mãe, né, de ver um filho com 6 meses de idade ter uma convulsão, mas não consegue entender o que desencadeou a isso. O que desencadeou, no caso desse exemplo que eu estou te dando aqui, foi o fato dessa criança nascer com um problema no pé e ela ter sido imobilizada. Ela fez um procedimento cirúrgico, alinhou os pezinhos dela ali, e aí a tala que colocou e ela era amarrada, nessa criança, para a percepção dela, ela venceu um conflito motor. Ela não podia se movimentar. Então esse é o que nós chamamos de conflito motor. Quando ela tira isso e começa a melhorar, vem um sintoma específico, que são as convulsões, no caso desse exemplo aqui. E eu queria mostrar para você, isso aconteceu com uma criança, mas aconteceram com vários pacientes que eu já atendi. O simples fato da pessoa, por exemplo, ter aquela síndrome da perna inquieta, é exatamente isso. É um conflito do córtex motor. E eu quero mostrar para você o córtex motor na prática, em um animal. Então, veja esse vídeo para você entender como funciona na prática o córtex motor.
Como você pode ver nesse vídeo, na prática, na biologia, na sua raiz, você consegue perceber que a gazela ali, o impala, ele está todo imobilizado, se fingindo de morto, ele nem respira. Tanto que quando a onça solta ela ali, a onça está tentando asfixiar ela, né? Quando chega a hiena, ela solta. Quando chega os babuínos, são macacos muito agressivos, né? A onça acaba soltando ela e ela cai ali, a cabeça dela cai no chão e ela está ali, totalmente imobilizada, paralisada. Ela desativou o córtex motor. Essa é a fase ativa do córtex motor, paralisia. Então, as paralisias que o seu cliente, seu paciente desenvolve, são ocasionadas na fase ativa do estresse. Você paralisa, tem um propósito. Nesse exemplo aqui, é a última chance de sobrevivência se fingir de morto. Então, a gazela finge de morta. Quando chegam os macacos os babuínos ali, espantam a onça, a gazela começa a voltar às suas funções. Então ela começa a respirar, depois começa a ter os tremores, como você bem viu, o tremor vai diminuindo, ela levanta e vai embora. No final do vídeo, que eu acabei cortando, aparece depois a onça volta para ver se a gazela está ali. E aí ela perdeu, né, o seu banquete aí, o seu almoço. Então, nesse exemplo que eu dei aqui do córtex motor, é exatamente assim que funciona na prática. Muitos clientes, muitos pacientes estão vivenciando conflitos motores. O que é um conflito motor? É você ser impedido de executar um movimento, é você estar preso num negócio, num relacionamento, preso numa casa, seja preso de verdade, em cárcere privado, seja preso em algum lugar que você tem que ficar naquele lugar que você não pode sair, seja um emprego, seja um relacionamento. Tudo isso pode fazer você ter paralisias. Eu já tive paciente que começou a desenvolver diagnóstico de esclerose, esclerose lateral, esclerose múltipla, por ter ficado presa em um relacionamento. Essa paciente, por exemplo, ela casou, ela teve uma relação fora do, ela teve uma relação, né, com o rapaz, engravidou muito jovem e devido ao olhar da mãe, que ela achou que a mãe ia punir ela, criar, enfim, criticar, e ela não queria passar por aquilo, ela acaba casando com esse homem mesmo sem gostar dele, nunca falou nada para a mãe, casou-se com esse rapaz, teve a filha dela, depois acabou tendo outros filhos, mas nunca se apaixonou por esse cara, não gostava dele, e mesmo assim acabou se submetendo devido à parte cultural, devido ao olhar da mãe dela. E aí chegou um certo ponto que ela não aguentava mais, ela acabou se separando. Dentro desse processo todo, vivenciando tudo isso, ela recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. E depois, quando ela se separa, ela me procura para um tratamento, ou seja, ela já estava na fase final de cicatrização, estava tomando alguns medicamentos, a gente entrou em contato, né, junto com ela e com o médico, a gente viu o que a gente conseguiria fazer, a gente foi diminuindo as doses desses medicamentos. E depois, quando ela contou para a mãe tudo isso, né, que ela casou e tal, em relação, ela imaginava o olhar da mãe e tudo, a mãe falou assim: não, minha filha, eu nunca ia virar as costas para você. Você, casando ou não, você para mim ia ser sempre a minha filha, eu ia colher você e a minha neta, você sempre ia estar comigo. Você não precisava ter passado por tudo isso, você podia ter falado comigo. Ou seja, através da percepção da minha paciente, ela acabou ativando um programa biológico do córtex motor, devido a algo que nunca nem existiu, porque a mãe teria acolhido ela. Então, são alguns exemplos para a gente começar a entender o quão complexo é o ser humano. Porque o animal vive isso aqui, a gazela vive isso e volta ao normal depois. O ser humano vive isso e fica ali. Continua no relacionamento ruim. E quando eu falo ruim, não é que o marido dessa mulher era ruim. Às vezes ela não gostava dele. Ela casou com ele sem gostar dele. Ela queria outros objetivos para a vida dela. Ela queria voar para outro caminho. E ele queria ficar quietinho aqui nesse caminho, que era exatamente o quadro clínico dela. Eu tive que utilizar uma técnica de ressignificação com ela, para ela mudar aquele padrão de pensamento, para ela conseguir entender as posições do pai e da mãe dela, como que ela deve se posicionar, o que ela precisa fazer para ela se libertar de tudo isso, o restinho que faltava para ela destravar completamente o quadro motor, e automaticamente ela começa a melhorar o quadro clínico de esclerose múltipla. Agora, imagina você começa a ter um sintoma, ou faz o exame, ou está tendo algum sintoma, identifica que você tem esclerose múltipla. O diagnóstico de esclerose múltipla, que é um diagnóstico, entre aspas, né, progressivo, fazer com que você vai perdendo os movimentos cada vez mais, até ficar, perder completamente os movimentos, ficar acamado e por aí vai, esse diagnóstico pode fazer você ficar mais preso ainda. Então você pega lá o seu cliente que recebeu esse diagnóstico, imagina, o cara te procurou por uma dor específica, por algum sintoma específico, ou pela própria esclerose, e aí você dá esse diagnóstico, ou ele recebe esse diagnóstico de um médico específico, e aí agora ele se sente preso a essa doença. Aí agora ele começa a progredir mais ainda. Porque durante a fase ativa, o que acontece? Perda de movimento. Fase ativa, diminui função. Fase ativa, desliga o nervo. Aí vai perdendo bainha de mielina. Bainha de mielina
É como se fosse uma camada de gordura que envolve ali o nervo. Ela protege o nervo, como se fosse um fio elétrico e você tem aquela camada de borracha. Quanto mais borracha, mais espesso, mais veloz é o nervo. Quanto menos, mais lento. Vai perdendo movimento, vai ficando com incoordenação. É o que acontece exatamente com as escleroses. Através de um diagnóstico chocante desse, a pessoa, um diagnóstico inesperado, ela começa, vai fazer algum movimento e vai perdendo os movimentos, ela começa a se tornar uma doença progressiva. E agora ela fica presa, o conflito motor dela agora é a própria doença, o próprio diagnóstico. É muito difícil tirar o paciente desses quadros. Teve uma colega, quando eu fiz um curso com a doutora Tiziara Orubo, que eu tive a oportunidade de fazer esse curso com ela, que foi tradutora do Dr. Hammer durante 8 anos, né? Foi uma colega que nas primeiras aulas, dos primeiros módulos, ela tinha esse diagnóstico, ela foi de cadeira de rodas, e nos últimos módulos, meses depois, ela já estava andando de muleta. Então isso é uma prova, que eu vivi na prática, de ver a pessoa que tinha esse diagnóstico e ela foi melhorando. Por outro lado, eu conheço pessoas que nunca fizeram tratamento, que não são abertas a conhecer isso daqui e entender o que você pode fazer para melhorar o seu movimento e retornar tudo isso. Pessoas que seguem apenas a linha clássica da medicina tradicional, começa a progredir cada vez mais a doença e vai tomando medicamentos com essa intenção de, vamos evitar a progressão da doença, retardar. Na verdade, os medicamentos eles vão controlando, controlando, mas a pessoa tem a tendência cada vez de piorando. Por quê? Porque ela tem um rótulo, uma doença. Ela recebeu um impacto motor. Você vai perder os movimentos. Você está preso a essa doença. Você está fardado a ter isso daí, a perder cada vez mais o movimento de forma progressiva. Isso é muito chocante, é muito impactante. Então, isso é importante para a gente começar a entender como abordar o nosso cliente, o nosso paciente que vivenciou aqui, nesse exemplo que eu dei aqui da gazela, né, do impala, da onça, um conflito biológico na natureza do córtex motor, tá?